Olá, boa tarde. Hoje o nosso grupo irá apresentar um trabalho sobre os poríferos. O nosso grupo é composto por Heloísa Lorena, Júlia Souza, Luísa Andrade, Maria Yasmin e Ivailson Luiz. O que é florífero? Os floríferos, também conhecidos popularmente como esponjas, são animais bastante simples, que vivem exclusivamente no ambiente aquático. Não possuem tecidos verdadeiros. Logo, também não possuem os órgãos e sistemas. São sésseis, ou seja, não se movem e podem viver sozinhos ou em colônias. Apresentam o corpo repleto de poros, daí o nome prolíferos. Características: poríferos do latim porus, poro, e ferre, possuidor, são animais que apresentam um corpo rico em poros. Esses poros garantem a entrada da água pelo corpo do animal, sendo essa uma característica importante, pois é da água que retiram as partículas orgânicas necessárias para sua nutrição. Os poríferos não apresentam a capacidade de locomover-se, sendo, portanto, animais sésseis. Eles podem ser encontrados vivendo sozinhos ou em colônias. Variam muito de tamanho, apresentando desde alguns milímetros até vários metros. Normalmente são assimétricos, mas podem ser observadas espécies com simetria radial. Ocorrem tanto em água doce quanto em água salgada, porém há mais espécies marinhas. Existem mais de 8.000 espécies diferentes de esponjas descritas atualmente, as quais variam em cores e formatos. O corpo das esponjas apresenta diferentes organizações, sendo possível observar três tipos estruturais diferentes. Dentre elas, as esponjas apresentam uma grande variedade de tamanho, cores e estrutura corporal. O primeiro tipo são os ascon. É o tipo mais simples, sendo observado uma parede fina perfurada por poros, os quais se abrem na espongiocele. Esta se abre no ósculo. Normalmente, esponjas com essa estrutura tendem a ser pequenas. O segundo tipo são o tipo Sicon, possui corpos mais complexos, havendo dobras nas paredes. Neste grupo, os coanócitos não revestem a espongiocele, sendo observados em canais radiais. O último tipo é chamado de Leucon. Ele é o mais complexo das esponjas, apresenta um grande grau de branqueamento do corpo, possui diversos canais e usualmente o atril desaparece ou se apresenta bem reduzido. Fisiologia dos poríferos. Os poríferos são animais que não possuem órgãos e sistemas. Sendo assim, alguns processos fundamentais para a sua sobrevivência são bem diferentes de outros animais. A digestão, por exemplo, não ocorre em nenhum sistema digestório. São os coanócitos os responsáveis por retirar da água o alimento necessário para a esponja, fazendo posteriormente a digestão intracelular. Eles podem também transferir os alimentos aos amebócitos, que levam as substâncias para as outras células. As trocas gasosas ocorrem em todas as células dos poríferos, por meio de difusão. No que diz a respeito à excreção, esta também ocorre em todas as células, sendo os produtos nitrogenados liberados na água. As esponjas podem reproduzir-se tanto de forma assexuada como de forma sexuada. No que diz respeito à reprodução sexuada, devemos destacar que a maioria das esponjas é hermafrodita, ou seja, um mesmo indivíduo é responsável pela produção de gametas masculinos e femininos. Essa produção não costuma ocorrer ao mesmo tempo, sendo observada a produção de um tipo de gameta antes da produção de outro, uma condição chamada de hermafrodismo sequencial. Os gametas das esponjas não são produzidos em estruturas especializadas, sendo formadas a partir de coanocitos ou amebocitos. Os gametas masculinos são liberados na água e a corrente da água vai transportar eles até o outro indivíduo que está produzindo um gameta feminino, o qual fica no interior do corpo da esponja. Já com relação à reprodução assexuada, dois tipos podem ocorrer: o brotamento e a gemulação. No brotamento, se formam brotos no corpo do animal, os quais podem desprender-se do corpo da esponja da mãe ou permanecer fixos a ele. Na gemulação, por sua vez, formam-se estruturas reprodutoras denominadas de gêmulas, que são formadas por células diferenciadas que possuem um envoltório. As gêmulas são capazes de permanecer em repouso em ambientes desfavoráveis, dando origem a uma
nova esponja quando as condições ideais surgirem. Bom, agora eu vou falar sobre as curiosidades dos poríferos. Os poríferos são animais de grande valor comercial. Algumas esponjas, por exemplo, produzem compostos que apresentam potencial antibacteriano e anti-inflamatório. Atualmente, vários estudos são realizados também para testar compostos produzidos por estes animais que apresentam ação importante contra células cancerígenas. Não podemos nos esquecer ainda de que, no passado, as esponjas eram usadas para o banho. Hoje, no entanto, utilizam-se esponjas sintéticas.